Olá, boa noite. Começa agora o Poder em Foco, um programa de entrevista que te oferece todo domingo, às 9 horas da noite, uma conversa aprofundada sobre os principais temas do país. Eu sou Renata Varandas e aqui comigo está a Manuela Dolinski, ela é presidente do Conselho Federal de Nutrição. Muito obrigada pela sua participação, uma boa noite para você. Boa noite, Renata. Boa noite. Manuela, eu queria começar o programa falando de obesidade. A gente tem dados aí que mostram que 60% da nossa população é obesa. Não significa que antigamente a gente via a população brasileira estava muito magra porque estava desnutrida. Hoje já há um inverso, a população está obesa. No entanto, não significa que a população esteja bem nutrida. Ela só está comendo mal, não é isso? Muito pelo contrário. A obesidade é uma doença impactante e a principal forma de entrada é para as doenças que mais matam a população, que são doenças cardiovasculares, diabetes e câncer, né? Antes da gente entrar até nesse cenário de obesidade, queria te pedir permissão para mencionar, né, que a alimentação é o principal determinante de saúde do século XXI. Por que eu falo isso, né? Alguns estudos de meta-análise com mais de 190 países de follow-up, né? E o Brasil estava lá incluso, mostram que a alimentação é a principal causa de doença e de mortalidade. Mais que tabagismo, mais que estilo de vida, né? Então, assim, é verdade, né? A gente precisa olhar para a alimentação. E a gente vem vendo o que a gente chama de transição nutricional, como você mencionou, né? A gente tinha um problema grave de desnutrição na década de 60, 70 no Brasil, onde se morria muito mais por doença infecciosa. E hoje a gente tem um problema de sobrepeso e obesidade que transcende a população de adultos, que a gente está falando de 60% de adultos. Mas a gente tem prevalências impactantes nas crianças, nos adolescentes também, né? A gente tem crianças com hipertensão, com diabetes tipo 2, enfim. Esse é o cenário atual, né? E a gente passou por essa transição nutricional numa velocidade muito maior que outros países, né? Isso impactou de uma forma relevante o nosso sistema de saúde. Agora, por que a gente passou, a gente foi de 8 a 80 muito rápido? Por que a gente... o que a gente está fazendo de errado para comer tão mal? Tem a ver também com a renda da população? É mais barato comer algo que engorde? Então, a gente, na verdade, tem, assim, causas multifatoriais. Não dá para a gente isolar uma causa só. O custo é uma delas, não tenho a menor dúvida disso. Mas essa transição, ela acompanhou a evolução, aumento das indústrias de alimentos, principalmente, né, no mundo, né? Então, a gente deixa de consumir a comida de verdade, né, os alimentos mais in natura ou minimamente processados, e passa a consumir muitos industrializados. Na época em que eles começaram a chegar aqui no nosso país, era sinônimo de elite, né? Você tinha, assim, um alimento industrializado, um congelado, um ultraprocessado, era elitizado, né? E assim, juntamente, né, com as campanhas de imunização, saneamento básico, a gente deixou de morrer por infecção e começou a ganhar peso, né, numa substituição aí da comida de verdade pelo alimento ultraprocessado. É por conta, de fato, da qualidade da alimentação. Sem dúvida alguma. A minha mãe fala muito que, quando ela era criança, não tinha gente gorda. Ela falava, e a gente comia muito, mas é justamente isso, você não tinha acesso a alimentos tão processados, a tanto açúcar, né? Você vê que é uma mudança de fato. Uma mudança de fato, não só na qualidade, Renata, mas também na quantidade. O tamanho das porções, ele aumentou, né? Então, assim, tem um estudo muito interessante que retrata as porções da Santa Ceia, né? Fantástico, o pesquisador retratou ao longo dos anos, né? E ele viu que até lá as porções aumentaram, né? Isso é uma verdade para a gente. Então, a gente perde em qualidade, a gente está comendo mais alimentos com baixa densidade nutricional, com menos vitaminas, menos minerais, né? E aumentou na quantidade, né? Então, essa conta não poderia dar certo, né? Na verdade. Então, combinou realmente. A gente tem algumas regiões do Brasil em que a gente tem quase 80% da população com sobrepeso e obesidade. Você está falando de uma prevalência nacional, mas se for regionalizar, a gente chega assim a situações piores até do que 60%. Manuela, hoje, se a gente fosse assim resumir, qual que é o principal erro alimentar do brasileiro?
Então, na verdade, é isso que a gente está falando, a substituição da comida de verdade, do feijão, do arroz, dos vegetais, da carne, pelos ultraprocessados, né? Mas eu queria te pedir licença para a gente não culpabilizar o indivíduo, né? Porque ele não tem culpa disso, né? Existe um marketing muito forte dessa indústria, né? Enfim, falta de políticas públicas que levaram a essa situação. Então, os ambientes alimentares atualmente não são saudáveis e não levam a população a ter escolhas saudáveis. Muitas das vezes ela nem tem escolha, né? Então, assim, não é culpa do indivíduo, né, nesse contexto, mas foi efetivamente a troca da comida de verdade pelos ultraprocessados. E mais uma vez a população de baixa renda entra mais prejudicada aí, né? Sem dúvidas, né? A gente tem, assim, situações, aí eu posso dar um exemplo, né? Eu trabalhava numa comunidade, num ambulatório, em que a gente via a população subindo com pets de refrigerante, muitas, né? Uma vez eu parei uma senhora e perguntei por quê. Ela falou, sabe, lá em cima não tem água, isso aqui é mais barato do que água, né? Então a gente chegou nesse contexto da gente ter ultraprocessados mais acessíveis, porque você encontra em qualquer lugar, na verdade, que também não te dão muito trabalho, porque são alimentos, que na verdade não são alimentos muitas das vezes, né? São imitação de alimentos, né? Assim, né? A gente tem que falar isso bem abertamente. Por isso que não estragam, né? Então, assim, não te dão trabalho de preparar e são mais baratos. É o sorvete, né? Que agora não é mais sorvete, ele é sobremesa. Exatamente, né? Exatamente. Então, a gente entra aí nessa situação em que a escolha realmente, né, fica prejudicada por essa população. Não só por conta do custo, né, mas também de acesso. Agora, o Brasil, ele tem um guia alimentar que ele foi formulado em 2014, 2014, sim. Isso, né? Por que esse modelo a gente pode dizer que ele é revolucionário? O que ele tem de diferente dos outros países? Como que foi a elaboração disso? Então, nosso primeiro guia é de 2003. Né? Então, os guias alimentares, na verdade, para que serve um guia alimentar? Né? O guia alimentar, ele traduz as recomendações nutricionais para a população. Então, os nutricionistas sabem das recomendações, mas como é que traduz isso para a população? Né? Então, assim, você consumir 80 miligramas de vitamina C significa uma porção de laranja, enfim, essa tradução. Né? Os guias alimentares, cada país tem o seu. Né? Então, assim, no mundo, os guias alimentares, eles ficam muito ensimesmados na quantidade de nutrientes. Então, quantos por cento de carboidrato, quantos por cento de proteína, quantos por cento de lipídios, e assim vai, né? E assim surgiram as pirâmides alimentares, os my plates, né, que eram os pratos. Cada país tem uma forma gráfica de representar esse guia, na China, pagoda, etc. Mas a revolução do guia brasileiro, que afinal ele é recomendado no mundo inteiro, é que ele sai desse lugar de só falar em nutrientes e é o primeiro a mencionar claramente, né, na classificação nova, o que são alimentos ultraprocessados, processados, minimamente processados in natura. É uma revolução. Hoje o mundo fala em ultraprocessado por causa do guia brasileiro. Porque a gente viu que nessa transição nutricional, como a gente falava aqui no início, a obesidade acontece pelo consumo de alimentos industrializados. Então o guia fala assim, o alimento industrializado é ultraprocessado, esse você não pode comer. O processado você evita. Faça da sua base alimentar o minimamente processado, que é o quê? São os vegetais. Né? Na verdade, os in natura, os vegetais, e minimamente processados, as carnes, o leite, enfim, comida de verdade. Então, o guia traduz o que a gente fala de uma forma muito clara e é o primeiro a enfrentar a indústria de alimentos num embate bem revolucionário, como você falou. Agora, então, a gente tem in natura, minimamente processado, processado, ultraprocessado. Isso. Ultraprocessado é o pior. É o pior, né? É o que realmente tem um número de ingredientes muito grande, tem corantes, aromatizantes. É o que simula um alimento. É o sabor de alguma coisa também. É o sabor de alguma coisa, ou tipo alguma coisa, né? Como você já viu, né? Sim. Então, assim, o que a gente tem, não só, né, a questão dos aditivos químicos, dos corantes, aromatizantes, a gente tem uma pobreza de nutrientes incrível, falta vitaminas, minerais, um excesso de açúcar simples, de sódio ou de gordura saturada. Enfim, ele concentra tudo de ruim. E, Renato, se a gente for pensar que esse ultraprocessado foi feito à base de milho ou de soja, como é a maioria, nosso milho e soja são transgênicos, ainda recebem uma carga de agrotóxicos. Né? Então, o nosso ultraprocessado aqui, ele é pior do que em muitos outros países, né? Se a gente
pensar na matéria-prima, né? Manuela, mas a gente é muito induzido ao erro também, né? Porque o que acontece é quantas vezes, por exemplo, você compra alguma coisa e você não se dá conta de que, de fato, você comprou gato por lebre, porque a embalagem é a mesma, Sim. o nome é o mesmo, muitas vezes eles mudam a fórmula e está ali escrito pequenininho, que é Sim. tipo não sei o que é sabor não sei o quê, e você está com aquela memória afetiva de Sim. quando não era um ultraprocessado, e a gente é induzido ao erro. Não tinha que ter algo mais chamativo para que o consumidor ele pudesse fazer de fato essa opção. Assim, eu vou comprar isso porque eu quero comprar isso, porque está mais barato, enfim, e Sim. não porque eu estou sendo enganado. Sim, então você está falando de uma questão de política pública e de rotulagem de alimentos, né? A gente avançou muito na rotulagem de alimentos industrializados. Hoje a gente tem a lupa, né? Todo mundo conhece, popularizou a lupa dos alimentos, onde coloca onde tem um excesso de açúcar, excesso de sódio, excesso de gordura. Foi um avanço, mas a lupa só dá conta disso? Não dá conta. Né? Só para ilustrar, um determinado produto de uma grande multinacional colocou a lupinha no lugar de recorte da embalagem, ou seja, quando você cortava, a lupinha era jogada fora. Então isso acontece a todo momento, né? Isso nos reforça a necessidade da gente ter uma legislação mais efetiva, não só em embalagem, mas também em marketing. Outro exemplo, néctar de fruta, cheio de fruta na caixinha, né? Tem menos de 3% de fruta. A legislação permite, ou menos de 5%. Enfim, é uma quantidade ínfima e você, obviamente, é induzido ao erro, né? Outro erro que a gente encontra, né, de indução é trocar o leite de vaca pelo leite de soja, né, que é mais saudável, olha, intolerância à lactose, etc. O leite de soja não é leite, né? É um extrato que a gente retira da soja, nossa soja, de novo, cheia de agrotóxico, né? É um alimento processado pela indústria que leva corante, aromatizante, etc. Você troca um alimento minimamente processado, que é o leite de vaca, por ele, achando que e paga muito mais caro. Né? Então, acho que eu estou ilustrando bem isso que você está me falando aqui. A gente precisa realmente avançar nesse aspecto de legislação, controle, né, e vigilância em relação a esses alimentos, sim. Agora, por que acontece? A gente vê que tem umas ondas também que acontecem. Teve a moda do leite de soja, que aí o leite de vaca virou um grande vilão e que era altamente inflamatório e ninguém pode tomar leite mais, enfim. Vão tendo também umas ondas de modismo. Isso é muito por parte da indústria? Isso é grande parte pela indústria, sem dúvida nenhuma, né? Porque, na verdade, para a gente fazer uma recomendação nutricional, a gente precisa ter evidências científicas robustas, meta-análise, revisões sistemáticas. Para isso, muitos estudos precisam ser feitos. A indústria pega um estudo que interessa a ela, um único estudo, muitas das vezes, né? Vê que o desfecho foi favorável e usa aquilo como uma alegação para aquela venda, né? Então, por isso que tem muitas das vezes os modismos, né? Porque, na verdade, a gente não tem evidências ainda robustas que te levem àquela alegação que a indústria está levando, tá usando, né, para vender aquele produto. Então, sim, a indústria está por trás disso e muitas das vezes há um conflito de interesse, né? Há estudos pagos, né? Então, isso acontece na ciência também, né? E a população deve estar atenta para isso, sem dúvida nenhuma. A gente está falando aqui de modismo, eu queria falar dos whey proteins e barras de proteína e tudo mais. Hoje a gente vê, tem um mercado que cresce muito, eu tenho dados aqui, 10% ao ano no Brasil, que é justamente esse mercado de suplementos. Eu falei whey, mas tem vários outros suplementos. A gente está diante de um fenômeno que a gente transforma a alimentação em remédio? Numa tentativa uma tentativa clara de, né? Suplementos alimentares são importantes, né? A gente usa, o nutricionista prescreve suplementos alimentares, mas em situações específicas, né? Posso mencionar aqui para você, só para pontuar? Por favor. Né? Quando a gente diagnostica deficiência de algum nutriente, a gente é obrigado a suplementar, porque é um tratamento, né? Em outras situações, onde você tem um aumento da demanda no nutriente, em algumas situações de crescimento, na gestação, né? Enfim,
Você, muitas das vezes também precisa suplementar, mas o indivíduo precisa ser avaliado individualmente. O idoso. Então, o atleta, né? Então, são situações específicas, mas não da maneira que está acontecendo, né? Isso tem um impacto para a saúde pública. Então, a maioria dos suplementos consumidos pela maioria da população precisava? Não. Eu tenho certeza que não. Né? Então, assim, e mais do que isso, né? Esse problema ganha uma robustez maior quando a gente pensa que plataformas digitais estão vendendo esses suplementos sem nenhum controle. Né? Então, cada dia a Anvisa anuncia recolhimento de não sei quantos lotes, né? Com substâncias impróprias para o consumo humano, ou acima ou abaixo do estabelecido. Enfim, o consumidor está muito desassistido em relação a isso. Nesse sentido, a gente está incidindo no PL 5229, né, de 2025, em que a gente, na verdade, esse PL ele propõe a regulamentação maior da venda e controle desses suplementos, né? Então, o CFM tem trabalhado nesse sentido. Agora, esses suplementos, eles então, pelo que você está me falando, eles não deveriam, por exemplo, ser comprados, que nem a gente compra o remédio e tem uma receita, tem uma orientação. No caso de suplemento também, teoricamente não deveria ser assim. E queria também já emendar essa pergunta, querendo saber o que pode acontecer com a saúde de uma pessoa se ela suplementa sem precisar suplementar. Então, deveria ter prescrição do nutricionista ou do médico, né? Sem dúvida nenhuma, ninguém deve sair por aí se auto-suplementando e muitas vezes se automedicando, porque dependendo da dosagem, é medicamento, não é nem suplemento, né? Consequências para isso, a gente tem várias consequências, né? A gente tem desde a toxicidade pelas vitaminas que são tóxicas, vitamina A, D, E e K são as mais tóxicas, sim. Essas vitaminas a gente chama de lipossolúveis. Elas são armazenadas no corpo, no tecido adiposo, no fígado, né? Então, isso quando está mais? Isso quando está... Não, diariamente, quando você consome via alimentos, você armazena um pouquinho. Tranquilo, porque nos momentos em que você não consome, o seu armazenamento dá conta de manter a homeostase ali do nutriente, né? Agora, quando você toma doses, megadoses que a gente chama, né, doses suplementares sem controle, você pode ter toxicidade. Elas não são inócuas, né? Então, eu sempre dou o exemplo da vitamina D, que ela é a mais tóxica de todas, né? E o efeito tóxico dela é você começa a armazenar cálcio nos tecidos moles. Nos rins, você pode ter que fazer hemodiálise, porque é irreversível isso, né? Isso acontece muito, com muita frequência. Não, assim, a gente não tem... Mas é um risco efetivo e real? É. Então, assim, outro dia tinha uma paciente lá no hospital universitário com hipervitaminose D, né? Então, você começa a armazenar cálcio no rim, no pulmão, no coração, enfim. Que loucura isso! Então, assim, num efeito, de novo, falo eu, irreversível, né? É claro que a gente tem muitas situações de mais deficiência de vitaminas do que excesso. Isso é verdade. Quando a gente falava do nosso obeso ele tem obesidade e deficiência de vitaminas e minerais, porque tem como base a alimentação, né, industrializada, etc., né? Mas há um risco real, né, de toxicidade por megadose de suplementos, sim, né? Você falava da proteína. A nossa dieta já dá conta de oferecer uma quantidade maior até de proteínas do que a gente necessita, se a gente for calcular na ponta do lápis. Esse a mais que a alimentação te dá, te faz mal? Não. O excesso de proteínas da alimentação você excreta, né? Não tem problema. Mas um excesso suplementar pode causar uma sobrecarga para vários órgãos também, né? Então, esse modismo, né? Porque não é só o whey, como você falou, é o bolo com whey, é o doce com... né? Enfim, coloca em risco, sim, a saúde da população desinformada. Manuela, estou aproveitando já para fazer uma consulta aqui, né? Manuela, vamos retomar do que a gente estava falando desse excesso de suplementação em relação à proteína. Hoje, dá para dizer que o brasileiro está comendo proteína demais ou suplementando demais? Então, extrapolando para brasileiro, né, o nosso país tem extensão continental, né? Mas, em média, sim, se a gente for comparar com o consumo, né, de décadas atrás, a gente aumentou o consumo de proteínas, né, de uma maneira geral. O que a gente mudou foi a fonte da proteína. Então, a gente tinha como principal fonte de proteína nas décadas de 70, 80, né, as proteínas vegetais, principalmente feijão e arroz, né?
e as minimamente processadas. Feijão né? e arroz é proteína? Tem proteína também, né? Então, Ah, assim, porque a vida inteira é carboidrato, você está comendo carboidrato. a maior fonte é de carboidrato, mas eles são importantes fontes de proteínas vegetais, né? Além de ferro e fibras, né? Então, a gente deixou de consumir as proteínas oriundas da comida, arroz, feijão, carne, frango, leite, queijo, e passou a consumir de ultraprocessados. Essa troca que foi feita, né? Então, isso impacta também o pequeno produtor, isso impacta a economia, isso impacta o PIB do país. Então, a questão da segurança alimentar e nutricional não é uma questão que se restringe à alimentação e nutrição, né? É uma questão do país, né? Uma questão do desenvolvimento do país até, né? Então, assim, eu fugi um pouquinho do que você me perguntou, mas essa troca foi feita e sim, o aumento do consumo, em média, vamos falar assim, né? Dependendo da localidade, isso não aconteceu, mas o aumento desse consumo sim procede, né? E aí, como eu te falei, as nossas necessidades proteicas, elas não são muito grandes, a gente já consome acima. Se a gente colocar o suplemento mais o complemento proteico, a gente vai consumir em excesso, um excesso que pode colocar em risco a saúde da população. Me diz uma coisa, por que então a gente está nesse surto coletivo que você tem que comer mais proteína, porque você precisa, para formar músculo, você precisa ter proteína, e você tem que comer uma quantidade X de proteína por dia. E quando você vai olhar, você fala, eu não tenho estômago para comer essa quantidade, porque eu não sei quantos pedaços de carne, eu não sei quantos pedaços de frango, não sei quantos ovos. E, de fato, quando você faz essa conta, você não tem nem tempo para comer esse tanto de coisa ao longo do dia. Aí você vai para um shake, que tem lá, sei lá, 25 gramas de proteína. Da onde que surgiu essa história de se você não comer esse excesso de proteína, você não tem músculo também? Então, isso aí vem das indústrias, não só alimentares, mas também farmacêuticas, de suplementos, né? E que trabalham com atividade física. De fato, né, um praticante de atividade física, dependendo da intensidade, da duração do treino, ou mesmo o atleta, por conta das microlesões musculares, precisariam de um aporte maior de proteína, isso é verdade. Mas a indústria pega isso e transforma nisso que você está falando. Mas né? a gente não é atleta. Então, assim, exatamente, a maioria dos estudos são feitos com atletas. Quem compra é o praticante de atividade física. Né? É a primeira questão que a gente precisa avaliar. A segunda questão, a gente precisa de um eixo de proteína? Precisa, mais que uma alimentação adequada e saudável, dá conta. Porque, Renata, olha só a preocupação. Toda proteína animal é também fonte de gordura saturada, né? A principal causa de morte no nosso país e no mundo é a doença cardiovascular. Qual o principal risco de doença cardiovascular? É o consumo acima de 10% da energia de gordura saturada. Então, você fazendo esse excesso de consumo proteico, você está aumentando o teu risco de ter uma doença cardiovascular, né? E com isso, uma redução da expectativa de vida, uma piora da qualidade de vida, enfim, né? Novamente, não é uma ação inócua, né? Você vai ter uma consequência para a saúde e uma consequência grave, né? Então, assim, puxo até a nova pirâmide norte-americana, não sei se você viu, né? Surgiu aí a publicação do novo Guia Alimentar para a População Americana, que coloca o aumento do consumo de proteína, né? Tanto de carne quanto de leite, lá né? Como uma recomendação a ser feita. Isso é, desculpa, de uma irresponsabilidade muito grande, porque não só a nossa população, mas a deles principalmente, é uma população de alto risco à doença cardiovascular, né? E aí me faz crer também que existe um conflito de interesse, talvez, né, com os produtores de carne, de leite, não sei, eu estou aqui pensando, né, que essas resoluções, assim, que vão muitas das vezes contra as evidências científicas, podem ter por trás, sim, interesses de produtores, da indústria, enfim, do que quer que seja, né. Mas aí a gente não pode ir por outro lado também desse argumento de você come muita carne vermelha, você tem um risco maior de doença cardiovascular porque existe uma gordura ali. Então não vamos comer carne e vamos só tomar o pó de whey protein porque ali tem menos gordura? Funciona assim? Olha só, você na verdade não tem como armazenar proteína, tá? Todo o excesso de proteína que você consome vira aminoácidos e sai na sua urina.
Eu costumo dizer, você faz um xixi caro, né? Então, assim, se você quer um excesso de proteína através do whey, certamente você vai excretar a maior parte dos aminoácidos na urina. Então, não faz sentido você proceder a esse excesso. E faz menos sentido ainda se trocar um alimento minimamente processado, que é a carne, por um ultraprocessado. Porque o whey não tem só proteína, né? Ele tem corante, tem aromatizante, tem conservante, enfim. Se a proteína, né, dependendo da matéria-prima da proteína, né, pode ter também agrotóxicos, como eu falei aqui. Isso não é incomum, a gente tem um estudo do IDEC que mostra elevadas concentrações de agrotóxicos em vários ultraprocessados, né? O whey é um deles. Então, assim, a gente precisa colocar isso tudo na balança na hora da gente tomar essa decisão. E, principalmente, buscar um nutricionista para fazer orientação, né? Não sair por aí comprando suplementos, né? Agora, quem que define, quem e como se define um caso de necessidade de suplementação? É um nutricionista, um médico, mas que tipo de exames são feitos para você virar para um paciente e falar, você precisa suplementar isso, isso e isso? Excelente questão, porque eu vou colocar aqui uma questão que é do CFN, né? O nutricionista, para fazer a avaliação do paciente, ele usa vários indicadores, né? Então, ele usa o indicador antropométrico, que vai avaliar seu peso, sua altura, seus compartimentos corporais. Usa o indicador dietético, ele vai avaliar o que você consome de alimentos. Ele usa o indicador clínico, vai te examinar clinicamente. E ele usa o indicador bioquímico, que é aquele que avalia nutrientes no sangue, né? Antes de você ter uma deficiência clínica, olhar para você, Renato, e falar, nossa, você está com uma deficiência de vitamina A, porque você está com xeroftomia, sei lá. Antes de manifestação clínica, cai os níveis no sangue. Então, é fundamental que o nutricionista solicite exames laboratoriais para verificar a concentração de nutrientes no sangue, porque é prevenção, porque é menor impacto para a população, menor risco e etc. Não só por isso, a gente está falando de nutrientes, mas para a gente avaliar risco de doença cardiovascular, a gente pede lipídios no sangue. Para a gente avaliar diabetes, né, a gente avalia a glicose, ou enfim. E o que acontece na nossa realidade prática? A gente faz isso, né? Nossa lei federal exige que a gente prescreva exames laboratoriais. No SUS, a gente prescreve tudo bem, e os planos de saúde não aceitam exames laboratoriais solicitados por nutricionista. Isso é um pleito nosso, né? É um absurdo, Vocês né? podem prescrever, mas os planos de saúde não aceitam? Não aceitam, né? Então, eles, Mas se eu quiser fazer particular, eu posso. Você pode, né? Então, assim, o que acontece na prática? Na prática, a gente atende um paciente, solicita o exame laboratorial, ele tem que ir até um médico para ele fazer essa solicitação, né? Então, isso é ruim, isso lesa o consumidor, ele tem que ir a 2 consultas. Eu já ouvi o médico falar, eu não sou seu secretário para fazer isso, então eu não vou fazer. O paciente deixa aumenta o risco dele, não só de ter deficiência, mas de desenvolver uma doença crônica, como eu estou te falando aqui. Isso é de um impacto sério para a população, né? E a gente está na tratativa junto com a ANS, tivemos aí reunião com o presidente, e muito em breve aí a gente vai ter uma norma que exija que os planos de saúde aceitem exames laboratoriais do nutricionista. Quando o nutricionista faz um pedido desse, a partir desse pedido e desse resultado, o nutricionista já consegue ver e entender o que é preciso suplementar para cada paciente. Então, o meu interesse, a minha necessidade, ela é diferente da sua necessidade. Excelente. Não só para suplementação, mas para prescrição de planejamento dietético também. Cada indivíduo tem uma necessidade específica de todos os nutrientes. Isso baseado nos seus dados fisiológicos, altura, peso, compartimentos corporais, idade, né? Enfim, genética, história familiar, isso tudo vai construindo para a gente, né? A Renata, que vai me fazer prescrever a dieta para a Renata ou o suplemento para a Renata. Portanto, você pegar uma dieta do amiguinho não vale, né? Ou você se autossuplementar também não, porque as necessidades são individuais e a gente precisa calcular isso, né? Então, efetivamente, quando a gente pega um resultado de um exame de sangue seu, a gente vai avaliar e vai fazer uma conduta dietoterápica para você. É assim que acontece. Manuela, hoje a gente tem cerca de 240 mil nutricionistas no país e a gente também tem, por exemplo, cursos de nutrição que são feitos à distância. É possível você ter um bom nutricionista se formando com um curso à distância?
Em absoluto, né? Então, assim, nós trabalhamos com avaliação nutricional, com escuta, né? Enfim, a gente precisa do contato com o paciente. Isso estou falando da área de clínica, mas a gente tem mais 5 áreas de atuação. A alimentação coletiva, a gente precisa estar dentro da cozinha industrial, né? Como é que você vai fazer isso à distância? Na saúde pública, a gente precisa trabalhar com prevenção, fazendo a educação alimentar nas salas de espera, por exemplo. Como é que você faz isso à distância? Você não faz. Na nutrição esportiva, e são todos outros exemplos, né, que eu não vou esgotar aqui. Mas a gente não tem como ter uma formação sólida, né, usando aí o último marco regulatório do ensino, que era EAD, agora é semipresencial, né, onde a gente pode chegar a 60% do ensino à distância. Isso não é possível, né? A gente tem uma legislação do ensino presencial, Renata, que já diz que 30% pode ser à distância. Quer dizer, nem o ensino presencial é 100% presencial mais, né? O que a gente tem feito nesse sentido? A gente tem atuado junto a um fórum dos conselhos federais da área da saúde, né? Tentando derrubar aí, né, essa questão do decreto que fala que nossos cursos de saúde podem ter essa carga horária presencial, porque a gente tem algumas exceções. O decreto, por exemplo, ele deixa de fora o direito à medicina, à enfermagem e à psicologia. Então, por que a gente pode formar alguns da área da saúde dizendo que tem que ser presencial e outros podem ser à distância? Isso não faz o menor sentido. Então, isso é um pleito do CFN também. Isso acaba sucateando a profissão, porque se você tem um nutricionista formado à distância e um nutricionista formado presencialmente, né, seguindo todos os trâmites, no final você vai dizer, eu fui no nutricionista e o nutricionista não era bom, o nutricionista não me ouviu, o nutricionista não me atendeu, e isso acaba se estendendo e podendo sucatear a profissão, desvalorizar a profissão? Pode, né? Pode ter um impacto sério, sim, na profissão, sobretudo no atendimento com o ser humano, né? Nessa relação nutricionista-paciente, né? A gente vai ter um impacto importante, sim, sem a menor dúvida. E a gente tem também as diretrizes curriculares, né, nacionais para o curso de nutrição publicadas, sabe, Renata? Eu tive o privilégio de participar da comissão que construiu essas diretrizes e lá a gente coloca a exigência de atividades práticas de nutricionista, de estágio supervisionado, ser presencial. Então, a gente precisa de uma legislação que acompanhe as nossas diretrizes curriculares, né? Manuela, muitas vezes a gente vive isso ou a gente escuta das pessoas que você vai numa consulta com um nutricionista porque a gente está falando de escuta e não há uma escuta ativa no seguinte sentido, suplementação é caro, whey protein é caro, comprimido é caro, uma alimentação sem nenhum agrotóxico é caro e acaba que o nutricionista pega aquele mundo ideal que deveria existir e ele passa por um papel, mas não consegue, mas o paciente ele não vai conseguir seguir aquilo. Como fazer esse balanço dependendo da condição que a pessoa chega, da condição financeira, que eu digo mesmo, que a pessoa chega, o nutricionista entender que pode não ser o ideal, mas é o melhor que eu posso fazer nesse momento. Sim, só para te falar que o contrário também é verdadeiro. A gente tem pacientes que chega até o nutricionista, se ele não prescrever suplemento, ele nunca mais volta. Né? Então, também tem tem esses dois aspectos a ser considerados. Nós, quando aprendemos, eu também sou professora de nutrição, a realizar um planejamento dietético, existe um dado chamado dado socioeconômico que a gente, obviamente, tem que coletar. E a gente tem que prescrever uma dieta naquela realidade socioeconômica, né? Contando que a menor parte da população vai precisar de suplementos, isso é uma verdade que eu afirmo sem medo nenhum, a gente consegue adequar só com alimentos, muitas das vezes, as necessidades de nutrientes. É claro, Renata, que os extremos a gente fica impotente, né? São as pessoas em extrema pobreza, enfim, que a gente precisa atuar dentro das políticas públicas, né? Enfim, monitorando isso aí. Mas, de uma maneira geral, através do planejamento dietético, a gente consegue oferecer todos os nutrientes. E mais do que isso, né? A dieta, a alimentação não é só a oferta de nutrientes. A gente precisa ser feliz, né? Então, assim, a gente é feliz comendo o quê? Comida, comendo alimento.
né? E não tomando suplemento ou fazendo essas substituições. Você falou da gente é feliz comendo de fato, né? A gente é muito feliz comendo, mas hoje a gente tem visto também muito que o alimento ele tem sido tratado. Você não fala mais que você vai comer carne ou frango, você vai a proteína, o arroz e o feijão você vai comer o carboidrato, que foi o que eu te perguntei. A gente deixou de comer comida para poder comer essa nomenclatura? Isso está muito comum, né? Isso está muito comum na população do centro-sul do Brasil, vamos dizer assim, né? Então é a gente aqui mais do centro urbano e tudo. Mas você viajar pelo Brasil, eu tive um amigo que foi perguntar num restaurante, cadê a proteína, né, no Nordeste? E a pessoa olhou espantada, né? Não tinha proteína no cardápio. Então, assim, isso é comum para a gente, população urbana no centro-sul. Justamente por essa, enfim, essa inversão aí de que o nutriente vem na frente do alimento. Não. É o alimento que te veicula o nutriente. Então, essa inversão nunca deveria ter acontecido. Mas vem por todo esse cenário que a gente vem construindo aqui desde o início da nossa conversa, né? Da industrialização, do lobby das indústrias, da falta de uma política pública efetiva de regulação, enfim. Aí aconteceu essa história da gente estar invertendo, né? Ao invés de alimento, falar em nutriente. Mas isso é restrito, não acontece no Brasil inteiro. Mas há uma demonização aí enfim, em relação à comida de verdade, a gente, de fato, tratar a comida de verdade como se fosse só um nome, uma proteína, carboidrato, enfim, é isso. Sim, né? A gente vive isso no dia a dia, né? E eu vejo, assim, muitas das vezes, crianças fazendo isso, sabe? Cadê a proteína? Não tem muito carboidrato. É tão bom ser criança e comer comida, Imagina, né? na minha época eu nem sabia o que era proteína e carboidrato quando era criança. E não lhe faltava, eu lhe garanto. Não de jeito nenhum. Através da comida. Manuela, você falou de criança, quem que precisa de nutricionista? Criança, adulto, idoso, todo mundo precisa de nutricionista? Todo mundo precisa de nutricionista. Por quê? O nutricionista, né, vai planejar uma dieta para você para trabalhar com uma coisa chamada prevenção. É a melhor coisa que existe, né? Porque prevenção não tem custo para a saúde, prevenção de quê, principalmente? Das doenças crônicas, né? Bom, doença crônica não tem cura. Uma vez que você tenha, você vai só controlar. Você vai conviver com ela para o resto da vida. Para a vida, né? Então, através da alimentação, você previne todas as doenças crônicas. E você falou aqui em criança, em adolescente, os hábitos alimentares são formados na infância. O adolescente pode até mudar, porque muda por uma questão de identidade, enfim, toda aquela revolução hormonal dele, né? Mas o adulto retoma o hábito alimentar da infância. Então, Jura? Sim. Então, você trabalhar a criança, nutricionista trabalhar a criança, é você trabalhar o adulto e, portanto, a prevenção das doenças crônicas. Olha que fantástico, né? Então, é claro, se todo mundo quer viver mais e melhor, tem que procurar um nutricionista. Então, aquela história de você tem que trabalhar o paladar da criança, enfim, até os 2 anos de idade, é ideal não comer açúcar, enfim, tem todas essas teorias, de fato, elas fazem algum sentido para a nossa vida adulta? Total sentido para a vida adulta, né? E a gente tem, inclusive, estudos que mostram a alimentação inadequada na infância acarretando no aumento do risco da obesidade no adulto, né? Por mais que a adolescência não passe por isso, se ele volta àquele hábito alimentar, ele tem um maior risco de obesidade, sim. Outro exemplo, a osteoporose, né, que é um problema que aparece nas idades mais tardias. Ela é prevenível na infância. É na infância que você constrói a sua concentração mineral óssea máximo de minerais que tem no osso. E a alimentação, o cálcio, principalmente, do leite, né, a vitamina D, é que faz essa concentração. Quando? Na infância e adolescência. Então, se você não constrói isso nessa idade, você tem um adulto ou um idoso com uma fragilidade óssea que pode acarretar em osteoporose, por exemplo, né? Nossa, agora falta informação, na verdade, para a gente, né? Porque normalmente a gente começa a ir no nutricionista quando você está adulto, você não tem essa informação de que, por exemplo, a criança precisa ir no nutricionista já para prevenir algo na vida adulta. Como que a gente faz para poder chamar mais a população nesse sentido? E quando eu digo nutricionista,
eu não estou também falando de uma bolha que pode pagar o nutricionista, mas é um nutricionista que você consegue ir, por exemplo, via SUS. Exatamente. Mas então, isso não é só uma prerrogativa mundana aqui da gente. Dentro de vários serviços públicos, por exemplo, vários hospitais de atendimento à gestante, no pré-natal, a gestante só é encaminhada ao nutricionista quando tem algum desvio ponderal, que está com sobrepeso ou de nutrição. Quando todas deveriam passar, né? Porque a orientação nutricional, inclusive ela que vai cuidar da alimentação do seu filho e da família, então todas deveriam passar. Então, falta informação em todas as esferas, sabe, Renata? E a gente, enquanto CFN, tem feito a nossa parte, né? A gente tem um programa, uma campanha, melhor dizendo, de combate à desinformação premiada. A gente recebeu 2 prêmios no ano passado, que justamente trabalha com aumentar aí essas informações, democratizar as informações para a sociedade, né? Sobre a importância da alimentação e nutrição e do nutricionista em todos os estágios de vida do ser humano. Ou seja, a culpa de eu gostar muito de doce, na verdade, é da minha mãe e do meu pai. Aí eu não vou te responder isso. Isso eu não posso falar. Que maldade, né? Manuela, a gente tem visto nas redes sociais, qualquer rede social, o que mais tem é influencer dizendo o que você tem que comer, o que você não tem que comer, como você deve malhar, como você não deve malhar. E isso, de fato, virou uma febre. E depois a gente vê que, na verdade, muitos desses influencers, talvez até a maioria, eles não têm formação acadêmica para poder estar prescrevendo aquilo dali. Como que a gente faz para poder combater e fiscalizar isso? Então, na verdade, assim, nem formação acadêmica e muitas vezes nem formação em nada, né? O que é mais complicado ainda, né? Isso, assim, realmente houve uma explosão desde a final da década de 90 e esse número só vem aumentando. O que o Conselho Federal de Nutrição pode fazer? O que a gente tem feito? Só para esclarecer, a gente não pode fiscalizar leigos, a gente só pode fiscalizar nutricionistas. Tá? Vocês não podem fiscalizar quem está exercendo a profissão sem ter fiscalizar e autuar e proceder. Não, mas o que a gente faz? A gente denuncia. A gente denuncia ao Ministério Público, a gente denuncia criminalmente, né? A gente teve um exemplo muito recente de um profissional de saúde, na verdade, ferindo a honra dos nutricionistas de uma forma assim absurda, Renata, e vendendo pacote de dieta, né? Então, a gente foi até a polícia de crimes cibernéticos e denunciou o cidadão. Ele não tinha nenhuma formação para isso? Não, ele era profissional de saúde de outra área, né? E estava fazendo isso. Então, isso a gente faz. A gente tem um Conselho Federal que, na verdade, normatiza como se fosse uma agência reguladora, né? Como uma Anvisa da vida e tudo. E a gente tem os regionais, que efetivamente fiscalizam, orientam e punem, né? Quando de direito, os nutricionistas nesse sentido. Ou denunciam o exercício ilegal da profissão. Também temos um acordo de cooperação com o Ministério Público para isso, né? Então, não é dizer que não fazemos isso. A gente faz, mas não pode fazer diretamente. Outro órgão que faz por uma questão de legislação federal, né? Mas o que a gente vê realmente, um aumento do risco da saúde da população com esse aumento desenfreado de dieta, não só dieta, suplementos, complementos e tudo que você possa imaginar, a gente recebe diariamente denúncias, né? Então é importante a população saber que ela pode contar com o sistema, ela pode entrar no Conselho Regional do seu estado, no site, e fazer sua denúncia, né? Isso é uma informação relevante para a população. Não deixe impune, né? Observou, denuncie, que a gente vai apurar e vai encaminhar os órgãos competentes. Esses dias eu me deparei numa rede social com um nutricionista passando uma fórmula e tinha a foto da receita e ele postou. E era alguma coisa em relação a lipedema, que tem se falado muito, e essa pessoa postou uma fórmula pronta. Já. E eu fiquei pensando, eu falei, gente, que coisa mais irresponsável, né? Você bota isso numa rede social e para a pessoa mandar fazer uma fórmula. Não, é muito irresponsável, mais que irresponsável, é antiético. Fere o nosso código de ética e de conduta do nutricionista, né? Esse nutricionista, se denunciado, ele vai ser autuado pelo conselho dele, né? Vai abrir processo ético, pode ser condenado, pode perder até seu registro profissional, né?
Então, a gente tem um código de ética e conduta, né, que diz ali, na verdade, as restrições que você tem em relação ao uso de mídia, por exemplo, né, e a gente usa esse código para os nutricionistas que estão nas mídias. Esse código está até passando por uma revisão agora. E os leigos a gente denuncia dessa maneira, Ministério Público, né, ou Manuela, Polícia como que a Criminal. população ela se protege disso? Porque é isso também. Muitas vezes você vai atrás de uma pessoa que se diz nutricionista, você vai de boa fé e, na verdade, aquela pessoa nem é nutricionista. Como que eu faço? Eu vou marcar uma consulta com a Manuela, mas eu preciso ver se a Manuela, de fato, é nutricionista. Esse é o caminho certo, não é? Esse é o caminho E certo. como que a gente faz esse caminho certo? Verificar o registro profissional desse cidadão ou dessa cidadã, né, desse nutricionista, ou pretenso nutricionista. A gente tem como fazer isso pelo site do nosso sistema. Você Então, joga lá e consegue ver isso. você consegue, né? Ou consultar, se tiver dificuldade, o seu regional. É o primeiro passo, como você faria com um médico ou com outro profissional de saúde. Para ver se ele tem CRM, não é isso que você faz? O advogado se tem a OAB. O nutricionista tem registro profissional. Então, a população deve verificar se ele tem registro profissional, é o primeiro passo. Segunda coisa, desconfie de promessas milagrosas, elas não existem. A alimentação não tem atalho, né? Então, assim, não há milagre, né? Ou, enfim, como a gente estava falando aqui, né, de produtos também milagrosos, sem controle e tudo. Todo mundo já passou pela experiência de entrar numa propaganda de um produto desse, um suplemento mágico. Sem dúvida. No final, eu que sou da área, fico assim, será, gente? Imagina a população leiga, né? Então, assim, a gente precisa ter bastante cuidado em relação a isso. Não comprar esses produtos sem orientação profissional, do nutricionista ou do médico, né? É o que eu queria reforçar aqui. Manuela, como você falou de um código de conduta para os nutricionistas em redes sociais, por exemplo, como a gente identificar até onde o nutricionista pode ir e aonde aquilo dali está avançando, que é o caso, por exemplo, do outro que posta uma foto de uma fórmula milagrosa. Que horas que a gente tem que, assim, acender aquela luz de alerta e falar, pode ser que aqui tenha mais um charlatanismo do que, de fato, um profissional sério? Então, lá a gente tem vários artigos, né, Renata? Mas, assim, puxando para a mídia social, por exemplo, se eu for falar em algum produto, né, da área de algum alimento, eu tenho que apresentar no mínimo 3 marcas. Eu não posso, enquanto nutricionista, divulgar uma única marca, né? Esse nutricionista vai ter processo ético, certamente. Eu não posso divulgar fórmulas, como você disse, específicas, ou dados específicos de paciente, exames laboratoriais, imagem de antes e depois. Então, antes e depois, a não ser que tenha o consentimento do paciente. Nem com consentimento, mas, né, a gente tem É isso no mesmo? nosso código. Esse código, eu te falei, ele está passando por uma revisão agora, então não está publicada a versão nova, eu estou falando da versão antiga, tá? A versão nova pode ser que a gente tenha algumas mudanças nesse sentido, mas isso não é permitido, né? Então, a gente tem lá uma série de artigos, né? Isso para proteger quem, gente? A sociedade. É uma proteção social, né? Isso. Dos seus dados, enfim, dados muitas das vezes sensíveis, dados de saúde ou de própria exposição de imagem, né? Então, a gente trabalha nesse sentido. Manuela, a gente está indo para o fim do programa, ficaria mais um tempão aqui falando sobre isso, mas para resumir, hoje, qual que é o conselho que você daria para a população brasileira para poder comer bem, sem aquelas paranoias, aquela coisa de tem que comer não sei quanto de proteína, tanto de carboidrato? Como que a gente faz para comer bem, ter uma alimentação saudável e conseguir seguir também isso tudo? Então, eu vou reforçar aqui a importância do guia alimentar para a população brasileira, né? É um guia reconhecido internacionalmente. Onde a gente encontra ele? No site do Ministério da Saúde. Tá? E ali, gente, vários países usaram como referência Austrália, Canadá, França, Uruguai, enfim. Ali não tem erro, Renata, né? Se você fizer da sua base alimentar os alimentos in natura, frutas, legumes e verduras, e minimamente processados, carnes, leite, ovos, né? Não tem erro. Evita o processado e muito mais o ultraprocessado,
né? Então, são orientações fáceis que a população, de uma maneira geral, consegue entender, não fala em nutriente, não fala em percentual, em nada disso, né? E mais do que isso, o guia, ele não é frio no sentido de falar de nutriente e alimento. Ele fala em cultura no Brasil, né? Que a gente sabe que a gente tem diversos hábitos alimentares conforme região. Ele fala em sustentabilidade, coisa que não tem, né, sido discutido, o impacto da alimentação e nutrição nas mudanças climáticas e vice-versa, o impacto do clima na produção de alimentos, isso tudo é considerado no guia. Então, se eu puder recomendar, eu vou recomendar que todos leiam o Guia Alimentar para a População Brasileira. E em relação a dietas mirabolantes, não tem mágica? Não, não existe mágica, infelizmente. Todo mundo quer uma, mas não existe. O que existe é uma alimentação adequada e saudável, né? Com prática de atividade física, um estilo de vida saudável. Você aumenta muito sua expectativa de vida e é feliz, como a gente estava falando. E tem que procurar um nutricionista. Sem dúvida alguma, né? Ele vai facilitar a sua vida bastante. Tá bom. Manuela, muito obrigada pela sua participação. Volte sempre. Eu que agradeço, Renata. Muito obrigado. Obrigada. E eu agradeço a você também pela companhia. A gente volta no próximo domingo às 9 horas da noite. Uma boa semana. Tchau, tchau.